quando orares, não serei como hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, e orarás a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Com essa palavra de Jesus, Mateus 6, de 5 a 15, eu começo te dando bom dia. A nossa escola bíblica de hoje vai falar sobre oração. E falando sobre oração, nós não conseguimos falar de maturidade espiritual sem falar dessa parte tão importante que é a oração nas nossas vidas. Eu convido a você, nesse dia, a pegar a sua apostila do Seminário 2, a nós estarmos discorrendo sobre esse assunto tão importante. O hábito da oração, falando com Deus. Nós vamos para a seção 3, página 11, e diz assim, Romanos 12, 12. Vivam alegre com a esperança que você tem. Tenham paciência nas dificuldades e nunca deixem de orar. Vivam alegres e com esperança, tendo paciência na dificuldade, nunca deixando de orar. Nós vamos aprender um pouquinho hoje a respeito dessa parte tão importante do nosso relacionamento com Deus. Na semana passada nós falamos da hora tranquila, daquele momento a sós com Deus, e como faz parte desse momento o período de oração. Interessante que Jesus, ao falar desta oração, ele está ensinando como orar. Ouve essa pergunta, ensina-nos, Senhor, a orar. E Jesus nos ensina essa oração. E nessa oração nós temos lições valiosas para que a gente traga para a nossa vida, nosso aprendizado, na nossa forma de orar hoje. Não apenas com uma vã repetição, repetindo essa oração que Jesus ensinou, mas pegando os elementos tão importantes que essa oração nos ensina. Na primeira semana nós estudamos também sobre a Bíblia, como ouvir, ler, estudar, memorizar, meditar e praticar a palavra. E a oração é uma prática da palavra. Quantas e quantas orações nós temos registradas dos servos de Deus na sua palavra e como ela nos ensinam. Nós estudamos há 3 semanas o livro de Salmos, Salmo 119, e como o salmista ora naquele salmo. Como em alguns outros salmos nós vemos oração, nós vemos cânticos, mas também nós vemos oração. Quantas orações estão registradas na Bíblia? Então eu te desafio, eu te convido, eu te encorajo a estudar essas orações, para que cada dia mais você aprenda como se relacionar com Deus através da oração. E assim, como é nosso objetivo aqui, alcançar uma maturidade espiritual. Vamos juntos nessa? Primeiro tópico aí é como ter uma atitude correta a respeito da oração. Seja
sincero. Nós precisamos falar a verdade. A palavra sincero, ela tem a ver com cera. Quando havia uma porcelana, algo quebrado, e ali passava-se uma cera para que fosse emendado e pintava-se aquele artigo, né? A palavra sincero vem disso, de falar que é sem cera, é original. Então, é verdade, é algo inteiro, é algo verídico, não é algo consertado, é sincero. E como que seria hoje as nossas orações se nós fôssemos inteiramente sinceros ao Senhor? O que nós falaríamos para Ele? Mateus 6,5 diz: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. A segunda questão é: não tente parecer santo. Orar para aparecer, Jesus condena essa atitude. E logo em seguida, né? Não tentar aparecer, não tentar parecer santo e não tentar aparecer. Esteja ligado verdadeiramente em Deus. Mateus 6,6. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, fechando a porta, ora ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Seja transparente. Mateus 6, de 7 a 8, também diz: e orando, não useis de vãs repetições como gentios, porque pensam que pelo muito falar serão ouvidos, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedis. E é isso que nós vamos fazer nesse momento, nós vamos orar. Eu te convido aí na sua casa, no seu lar, onde quer que você esteja, assistindo esse momento de estudo, participando desse momento de estudo. Eu te convido a você abaixar a sua cabeça, elevar os seus pensamentos ao Senhor e nós vamos orar. Eu quero que você tenha aí um tempo de, nesse momento, em sinceridade, transparência, tão somente você e o Senhor, que você adore ao Senhor, que você fale com o Senhor, que você ore com o seu coração. Vamos orar juntos? Pai amado, muito obrigada por essa manhã, muito obrigada pela tua igreja, Pai, a primeira igreja batista em Nova Cidade. Cada pessoa que compõe o corpo de Cristo, cada pessoa que serve, Senhor, a tua igreja, serve ao Senhor através da igreja. Obrigada, Senhor. Obrigada por cada lar, cada família, cada pessoa, Deus, que se dispõe, Pai, neste momento a estudar, a ler a tua palavra, a orar, a ter mais intimidade contigo, a ter maturidade espiritual. Paizinho, que nesse momento o Senhor abra os nossos corações. Nós não sabemos como orar. Nos ensina, Senhor. Nos ensina todos os dias como falar contigo, como agradar ao Senhor através das nossas orações. Ensina-nos a orar. Que nesta manhã o Senhor fale ricamente a cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Nós vamos justamente falar sobre esse modelo dado por Jesus. Diz assim, Mateus 6,9, né? E então orareis assim. E nós vamos dividir essa oração em 6 partes. Nós vamos aqui à primeira parte, que é o louvor. É importante nós olharmos para essas partes da oração e darmos atenção a cada uma delas, como eu falei no início. Não é que uma oração para ser repetida, mas uma oração que nos serve de modelo daquilo que são elementos importantes na oração. Vamos à primeira parte? Louvor, expresse o melhor a Deus. E começa a oração assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Há 2 tipos de oração: a adoração, louvar a Deus pelo que Ele é; ações de graças, louvar a Deus pelo que Ele faz. Sugestões de como louvar a Deus.
Primeiro passo, ao ler a sua Bíblia, faça uma lista sobre as qualidades e o caráter de Deus que você percebe. Então faça uma revisão enquanto ora. Vamos aos exemplos que estão aí? Deus é paciente, Deus é misericordioso, Deus é perdoador, Deus sabe todas as coisas, Deus é amor. E aí estão as referências bíblicas. Caráter de Deus é a base de nossa coragem em fazer petições a Deus. Deus responde às orações que reconhecem quem Ele é. E muito importante nós olharmos para essa primeira questão aí, a adoração, louvar a Deus pelo que Ele é. Muitas vezes eu tenho zelo na oração de não adorar a Deus apenas olhando para as suas mãos. Camila, como seria adorar a Deus olhando para as mãos, olhando para aquilo que Deus faz? Por muitas vezes eu falo, Senhor, me sonda, para que eu não adore o Senhor apenas olhando para as suas mãos. Que eu adore ao Senhor, que eu ore ao Senhor, verdadeiramente, pelo que o Senhor é. Verdadeiramente. E aí, irmãos, como nós temos, né, como nós vimos aqui, o caráter de Deus expresso na sua palavra. Ore a palavra, ore aquilo que a palavra diz que Deus é. Comece a sua oração louvando a Deus, expressando o melhor de Deus. Segundo passo que está aí, lembre-se das promessas que Deus fez e estão contidas nos significados do seu nome. Nós vamos ver isso lá no finalzinho do nosso estudo hoje. Terceiro passo, faça uma lista de tudo que você tem para agradecer e ore agradecendo. Essa é a parte de ações de graças, né? Agradecer por tudo que Deus faz. É importante nós agradecermos por tudo e falarmos de tudo que Deus nos faz. Aqui não está exemplo, mas Deus é um Deus sustentador. Isso faz parte do caráter de Deus, mas faz parte daquilo que Ele faz. Deus é um Deus que provê. Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Deus é um Deus que fala conosco. Isso tem a ver com o caráter de Deus, mas tem a ver com aquilo que Ele faz também a cada um de nós. Segunda parte aí é o propósito. Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Eu me comprometo com os propósitos de Deus, que diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ore para que a vontade de Deus seja feita em minha família, minha igreja, meu ministério, meu trabalho, meu futuro, minha cidade, minha nação, o mundo. Romanos 12:1 diz: peço que vocês se ofereçam como um sacrifício vivo, dedicado ao serviço e agradável a Ele. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer, se comprometendo com o reino de Deus. O segundo passo que nós temos que ter, uma segunda parte, um segundo elemento na nossa oração, é propósito. Sempre colocando diante de Deus o reino de Deus, a vontade de Deus, e que você esteja como servo, com o coração inclinado, disposto a cumprir a vontade do Senhor na sua vida. Vamos à terceira parte. E essa parte aqui eu acho que a gente conhece bem, né? Petição. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Estou indo aqui para a página 13 da apostila, quem está acompanhando pela apostila. Na petição eu peço a Deus provisão pelas minhas necessidades. Sobre que necessidades eu devo orar? E aí eu te respondo, né? Sobre todas as necessidades. Filipenses 4,19 diz assim: e o meu Deus lhe dará tudo o que vocês precisam de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem para oferecer por meio de Cristo Jesus. Romanos 8,32: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com Ele todas as coisas? E Tiago 4,2: nada tendes porque não
pedis. O segredo da resposta. Seja específico no pedido. Escreva seus pedidos. A oração nos dá, a Bíblia nos dá garantia e promessa. Então espere a resposta de Deus. Filipenses 4:6 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Muito importante, muito interessante essa parte, quando fala que nós podemos pedir por todas as nossas necessidades. Ao lermos o livro de Salmos, ao lermos outras orações, nós vamos ver isso de uma maneira muito clara, irmãos. O salmista ele é sincero, o salmista ele é transparente. É incrível a gente encontrar registrado na palavra o salmista falando sobre ter inveja do ímpio. Ele ali naquele momento ele está sendo sincero. Ou alguém que fala: Senhor, eu já não sei mais para onde olhar, eu não sei mais o que fazer, diante de uma oração, diante de uma sinceridade, e a petição sendo específica. Irmãos, que a gente tenha sabedoria, que a gente saiba pedir. O mesmo texto de Tiago, que fala que a gente nada tem porque a gente não pede, fala que a gente vai pedir coisas para o nosso próprio deleite. Fala que nós vamos pedir coisas para a gente gastar nos nossos próprios prazeres. Por isso que a gente não recebe. Nós vamos receber as coisas que nós pedirmos, de acordo com a vontade de Deus. Interessante Jesus colocar nessa oração: pão nosso de cada dia nos dá hoje. Diariamente as nossas necessidades sendo supridas. Nesse momento, ensina sobre confiança, ensina sobre não andar ansioso por coisa alguma. Então que a gente, nas nossas petições, a gente tenha sabedoria de pedir ao Senhor aquilo que está alinhado à vontade de Deus. Lembra que nós falamos sobre o propósito? Os seus pedidos, as suas orações de petição, elas estão alinhadas com o propósito de Deus, não só para este mundo, para essa terra, para suas próprias vontades, mas para o reino de Deus, para a proclamação do reino de Deus, para a glória de Deus. O Senhor Deus há de nos abençoar aquilo que glorificará o seu nome. Muitas vezes, como eu falei, diz em Tiago, nós não recebemos porque nós vamos gastar em nossos próprios prazeres. E muitas das vezes os nossos prazeres nos afastarão de Deus. Então que a gente tenha sabedoria para fazer as nossas petições de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus tem para nós. E irmãos, podemos ter orações de desabafo, podemos ter orações, o Senhor Deus suporta todas as nossas orações. E eu falo suporta porque por muitas vezes a gente não pode desabafar com quem está do nosso lado, ou a gente está passando um momento tão delicado que mesmo na nossa família a gente tem que segurar a onda, a gente tem que se manter firme. E com quem que nós vamos falar sobre? Com o Senhor. O Senhor Deus, Ele deseja te ouvir, Ele deseja ter esse relacionamento, e através da oração você pode fazer todas as suas petições diante do Senhor. Mas que não seja feita a nossa vontade, seja feita a vontade do Senhor. Vamos à quarta parte, ou quarto elemento importantíssimo na oração. É o perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas. Peça a Deus para perdoar seus pecados. Peça ao Espírito Santo para perdoar todos os pecados. Salmo 139, 23 e 24 diz assim: sonda-me, ó Senhor, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho perverso. Interessante quando nós pedimos ao Espírito Santo para que Ele sonde o nosso coração. Ele traz à tona. Jesus em João 16 diz que Ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, é o Espírito Santo que vai trazer esse incômodo, vai trazer à tona no momento de oração para que você peça perdão. Dê nome ao seu pecado. Vai falar aqui, confesse cada pecado. Provérbios 28, 13 diz assim: quem tenta esconder o seu pecado não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona.
João, primeira carta de João 1,9 diz: se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar e vos purificar de toda injustiça. O Senhor Deus é um Deus que está de braços abertos para nos perdoar, desde que haja arrependimento no nosso coração e a gente confesse. Precisamos colocar diante de Deus na oração, confessar os nossos pecados. Quantas vezes nós paramos para orar e começamos a nossa oração: Senhor Deus, muito obrigado por hoje, eu quero te pedir por mim, por fulano, ciclano, em nome de Jesus, amém. E a gente não para um tempo para confessar os nossos pecados, para ter, ideia do que tem nos afastado de Deus, do que não tem às vezes nos dado até prazer de orar. Porque muitas vezes a gente não sente vontade de orar, ou não tem prazer de estar em tempo de oração, porque o pecado está abrindo esse distanciamento. E através da confissão, o Senhor Deus nos chama para perto. A gente sente a nossa alma, o nosso coração, o nosso espírito livre daquela condenação, porque nós colocamos diante de Deus e nós fomos perdoados. E a quinta parte tem a ver com pessoas. E diz assim: e assim como nós temos perdoado os nossos devedores. 1 Timóteo 2,1 diz assim: em primeiro lugar, peço que sejam feitas orações, pedidos, súplicas e ações de graças a Deus por todos. Ore por outras pessoas. Importante nós termos na nossa momento de oração esses elementos, nós intercedermos. Aqui é um momento de intercessão. Se você quer saber como orar pelos outros, faça uma lista. E nós temos aqui algumas referências, eu vou falar, porque você pode não estar agora com a apostila, eu queria que você anotasse aí. Efésios 1, de 15 a 19, Colossenses 1, de 3 a 12, 1 Timóteo 1, de 2, versículo 2 e 3, Tiago 1, 11 e 12. Faça uma lista de oração com o nome das pessoas por quem você quer orar. Você pode orar por diferentes pessoas em dias diferentes da semana. Você pode justamente fazer um caderno de oração, um calendário de oração, uma agenda de oração. E ali, por exemplo, na segunda-feira, você põe para interceder por pessoas da sua família. Terça-feira, interceder pelas pessoas da igreja. Quarta-feira, interceder pelas pessoas do seu trabalho. Quinta-feira, interceder por pessoas que fazem algum curso com você. Sexta-feira, interceder pelas autoridades do nosso país, pelos governantes, pelo presidente, pelos nossos governantes, pelas autoridades que nós temos acima de nós, na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. E assim vai, assim por diante. E ali escrevendo seus pedidos, escrevendo as respostas que Deus vem te dando. Quantas vezes, irmãos, é difícil quando a gente recebe um pedido de oração, colocar aquele pedido diante de Deus em oração seguidamente, fielmente, a Deus e aquela pessoa que nos pediu. Por muitas vezes, ao receber um pedido de oração, eu oro na hora. Eu paro o que eu estou fazendo e eu oro. Porque quando aquela pessoa me perguntar se eu orei pela vida dela, eu vou dizer que sim. E naquele momento, quando uma pessoa me pede oração e eu faço esse momento de orar, naquele momento que ela me pediu, ou bem próximo àquele momento que ela me pediu, aquilo se torna um hábito, porque volto a pensar, volto a lembrar, ou anotando também, a gente não tem como esquecer de orar pelas pessoas que nos pedem oração e pelas pessoas que Deus incomoda a gente que a gente ore. Porque muitas vezes a gente nem precisa receber o pedido de oração, a gente se sente incomodado, inclinado, a orar por alguém. Sexta parte, proteção. Aí nós fomos aí já as nossas 6 partes da oração. Diz assim: não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Virando a página 14, peça pela proteção espiritual de Deus. Os crentes enfrentam batalhas espirituais todos os dias. Satanás quer derrotar-nos através da tentação e do medo. Orando pela proteção, você adquire confiança para enfrentar
qualquer situação. 1 João 4,4 diz assim: porque o Espírito que está em vós é mais forte do que o espírito daqueles que pertencem ao mundo. Então, uma parte importante na nossa oração, um elemento importante na nossa oração, pedir a Deus proteção. Proteção contra as investidas do mal, proteção aos nossos ouvidos, aos nossos olhos, para que a gente veja aquilo que Deus quer que a gente veja, ouça aquilo que Deus quer que a gente ouça. Pedir proteção para a nossa família, proteção para os que estão à nossa volta, proteção no nosso local de trabalho. E eu não falo só uma proteção física, irmãos. Não é só para nos livrar de um acidente, nos livrar de algo que possa acontecer, mas proteger o nosso coração. Porque muitas vezes as coisas que mais dão trabalho a gente para resolver são coisas na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual. Então que a gente esteja ligado nesse elemento da oração e pedindo a Deus a proteção. No final da página 14 nós temos alguns nomes de Deus em hebraico que declara quem Deus é. Eu vou dar a referência, para vocês. Tem Ezequiel 48:35, Salmo 23:1. Eu vou lendo, o que está falando de Deus, Vamos a Ezequiel. Ezequiel diz: Deus está presente comigo. Ezequiel 48:35. Deus é meu pastor. Salmo 23:1. Deus é meu provedor. Gênesis 22:14. Deus é quem cura. Êxodo 15:25. Deus é a minha justiça. Jeremias 23:6. Deus é minha santificação. Levítico 20, verso 8. Deus é minha paz. Juízes 6:24. Deus é minha bandeira. Êxodo 17, verso 15. Pense nas implicações desse nome. Você terá razões de sobra para louvar ao Deus Pai. É interessante, esses são apenas 8, Nós temos vários outros nomes aí, nós temos vários outros atributos, questões do caráter de Deus, que nós podemos orar e adorar por quem Ele é. E eu queria acrescentar aqui por minha conta mais uma informação, e na verdade é um complemento a essa oração. Complemento de informação, na verdade, a esses elementos da oração. Nós falamos sobre adoração, sobre louvor aqui no início. E percebam que Jesus, no verso 13, Mateus 6,13 diz assim: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, percebam que Jesus começa essa oração falando de quem Deus é. E Jesus termina essa oração falando de quem Deus é. Interessante, o melhor exemplo que eu encontrei para esse formato de oração, eu acho que eu já comentei até com alguns irmãos de nossa igreja, é um formato de um sanduíche. Como que é um sanduíche? Ele geralmente vem com pão, aí ele tem todos os ingredientes dentro e ele finaliza com pão, certo? O que seria o nosso sanduíche da oração? Vamos fazer um sanduíche aqui físico, que mata a nossa fome? A gente bota pão, a gente põe massa, alface, tomate, hambúrguer, queijo, bacon. Vamos pensar em mais coisas gostosas aí, Põe um molho e aí a gente põe o pão. Ficou um sanduíche bonito, não ficou? Vamos pensar na nossa oração como um sanduíche. Eu acho que esse exemplo vai ser um exemplo que vai fazer a gente pensar na hora que nós estivermos orando. O pão do nosso sanduíche chamado oração é o louvor. É adorar a Deus por quem Ele é. É adorar a Deus por aquilo que Ele faz. E aí, dentro desse sanduíche, podemos ter o propósito, as petições, a intercessão, o perdão, orar pelas pessoas, a proteção. E aí, a gente finaliza a nossa oração de novo, irmãos, com louvor. Adorando a Deus por quem Ele é, adorando a Deus pelo que Ele faz. Pensem nesse formato de oração, porque nesta oração Jesus faz isso. Ele finaliza dizendo:
porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando ele fala que teu é o reino, ele está chamando Deus de rei. Quando ele fala que teu é o poder, está falando que Deus é poderoso. Quando ele fala tua é a glória, ele está falando que Deus é um Deus glorioso. E ainda para sempre, é um Deus eterno, é um Deus infinito. Então, irmãos, veja como essas palavras finalizam uma oração louvando a Deus por quem Ele é. Que as nossas orações sejam assim. Que hoje possa ter sido um dia que mais um pouquinho a gente avance rumo à nossa maturidade espiritual. Eu espero que Deus cubra a você de bênçãos espirituais, que Deus encha a sua vida, que Deus desperte o teu coração para a oração, que o Espírito Santo de Deus te incomode a você estar orando, falando com Deus de forma sincera, abrindo o seu coração, vivendo a oração como uma prática na sua vida. Deus te abençoe. Nós vamos orar. Logo mais, às 19h30, nós temos o nosso culto online, Primeira Igreja Batista em Nova Cidade. Acesse aqui novamente o canal. Vamos estar juntos louvando ao Senhor. Mas nesse momento eu queria orar, agradecendo por esse momento. Senhor Deus, muito obrigada por estarmos aprendendo mais da Tua Palavra, aprendendo mais a orar. Por isso nós te exaltamos, te glorificamos, te bendizemos. O Senhor é o nosso Deus, o nosso Pai, Salvador, Senhor, Rei, majestoso, Deus Criador. Nós te adoramos por isso. Nós queremos, Senhor, te entregar as nossas vidas. Nós queremos viver aquilo que o Senhor tem para nós como teu propósito, Pai. Não somente nessa terra, mas também nos céus, mas também aonde o Senhor quer que nós vivamos. Não apenas segundo a nossa vontade, mas segundo a tua vontade, Senhor. Eu quero te entregar, Senhor, as nossas necessidades, Pai. Abençoa, ó Deus, os nossos irmãos. Abençoa a minha casa, a casa de cada pessoa desta igreja, que não venha a faltar o pão, Senhor, no dia de hoje, Pai. Que a gente possa, Senhor, ter saúde, ter, ó Deus, força, vigor, alimento, água para beber, Senhor. Que nós possamos ser sustentados por Ti, Senhor, no dia de hoje, emocionalmente, espiritualmente, Pai. Eu quero, Deus, pedir perdão pelos nossos pecados. Eu quero te colocar, Senhor, a minha própria vida, a vida de cada um dos meus irmãos, e cada um sabe o que confessa ao Senhor nesse momento, Pai. Eu quero te entregar. Pai, se há alguém com dificuldade de perdoar outras pessoas nesse momento, eu te peço que o Senhor encha os corações de perdão. Encha, Pai, os corações de perdão. O Senhor é um Deus perdoador. O Senhor é o Deus que é fonte de perdão. Então enche o coração dessa pessoa nesse momento de perdão, Pai. Em nome de Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, pelas pessoas, Pai, que nos cercam. Como o mundo hoje pode estar apavorado, com medo, desanimado, triste, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, vai de encontro a esses corações, que a tua igreja possa ser relevante nesse tempo, mesmo, ó Deus, nós estando em casa, não podendo nos reunir publicamente, mas que nós possamos alcançar aqueles que o Senhor deseja que nós alcancemos. Nós queremos te pedir, Senhor, pelos enfermos, pedir pelos profissionais de saúde, pedir pelas autoridades do nosso país, pedir, Senhor, pelas pessoas, Pai, que nesse momento estão desesperançosas, estão desesperadas, que nós possamos, ó Pai, de alguma forma, usa-nos como instrumento para abençoar a vida dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos te pedir, Senhor, proteção. Nos proteja contra as armadilhas de Satanás, nos proteja, Senhor, de nós mesmos, Pai, da nossa natureza pecaminosa, de darmos vazão a ela, de alimentarmos a ela. Pai, nós pedimos, Senhor, proteja o nosso lar, que o nosso lar seja um lar forte. Proteja, Senhor, a nossa vida. Proteja, Senhor, os nossos lábios, Senhor, para que a gente fale palavras boas para edificação. Proteja-nos, ó Pai. Eu te peço em todos os âmbitos, ó Deus. E nós te adoramos, te bendizemos, porque o Senhor é um Deus que nos ouve,
é um Deus que é fiel, é um Deus que nós podemos orar, louvando a Ti, orando a Ti, pedindo, nos entregando, porque nós estamos colocando a nossa vida num Deus que segura as nossas vidas, um Deus que tem todos os nossos dias na palma de Suas mãos. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Nós te agradecemos pelo ar que nós respiramos, nós te agradecemos pela vida. Obrigada pela primeira Igreja Batista em Nova Cidade, obrigada pela vida do seu pastor, toda a sua liderança, Pai. Que o Senhor nos fortifique cada dia mais, que possamos servir de maneira forte, porque nós servimos a um Deus forte. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Deus abençoe. Aqui vão algumas dicas de leitura. Importante que você também leia livros sobre oração, que você que deseja desenvolver mais o hábito da oração, entender mais sobre oração, nós temos muitos recursos, inclusive essas leituras alternativas. Então é importante que você leia. Deus abençoe a sua vida e fique agora com as 6 partes da oração para revisar.